um livro na sua Bíblia. E aí, será que se trocar, mudar a palavra, o alfabeto muda, desconfigurou um pouquinho lá, mas é o mesmo processo. Né? Tem aqui, Logos, cai Logos, Necotropeon, cai Theos, Logos. Também não trouxe sentido. Então, o que a gente precisa fazer? O mesmo processo. Palavras, embaixo de palavras, até chegarmos a uma tradução, que é essa tradução do texto de João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse texto aqui, com a palavra grega e a palavra em português embaixo, ou o hebraico e o português embaixo, é chamado de tradução interlinear. Então, será que para traduzir bem, basta mudar o alfabeto? Será que se mudar o alfabeto já é o suficiente? Então, olha lá, lembra a primeira leitura que eu fiz? Agora tem palavras em português embaixo, ó. Letras. Já dá para reconhecer a letra, não dá? D ali. Qual foi o estudo? Você não estranhou? Agora que eu falei Bereshit, Bará, Elohim, para chamar de Ecaras. Não tem um outro estranhamento aí além das letras? Qual é o outro estranhamento? Da direita para a esquerda. Então, quando você pegar um texto hebraico, aqui nós temos o interlinear hebraico, você não vai abrir aqui, ó, como a gente está acostumado. Você vai virar aqui e começar daqui, ó. Começa ao contrário. Não é? Por quê? Porque o texto hebraico se vê da direita para a esquerda. Obrigado, pastor. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso aqui para os irmãos. Então, esse é um estranhamento também. Agora, traduzir não basta mudar o alfabeto. Olha só, mudamos, mas ficamos sem entendimento da mesma maneira. Agora, será que mudar também uma palavra por outra ajuda na tradução? Olha lá, agora já começou a fazer sentido. Porque além do texto hebraico, a linha de base nós chamamos de transliteração aportuguesada, né? Porque dá para ler em português. Agora, embaixo tem uma outra, agora a palavra em português mesmo. Embaixo de cada palavra hebraica você tem a correspondente em português. Então, em início, criou Deus os céus e a terra. Agora já começou a fazer sentido para nós, não é? Olha o tradutor, o caminho, o percurso que o tradutor faz. Agora começou a fazer sentido. Mas ainda tem alguma coisa meio torta ainda quando a gente pensa na forma que criou Deus os céus e a terra. Então, toda a tradução bíblica do Antigo Testamento vai partir do hebraico e vai partir do aramaico. E não basta mudar o alfabeto. Não basta apenas trocar palavras por palavras. Nós precisamos fazer com que o sentido chegue para o leitor da língua que está sendo traduzida. Qual é o sentido? Será que ele está entendendo o texto? Então nós precisamos trabalhar esse texto para que a pessoa possa entender por si só. Porque se nós tivermos um texto bíblico que toda vez um pastor ou um professor precisa explicar o texto bíblico, não vai ser um texto bíblico acessível. Nós precisamos que as pessoas, ao ler o texto bíblico por si só, possam compreender. É evidente que teremos questões teológicas um pouco mais profundas que vai necessitar de uma explicação um pouco mais detalhada. Mas, pela tradução em si, ela precisa se bastar. Então, a tradução precisa levar. Eu acho que você não ficou em dúvida que Deus criou os céus e a terra. Essa sabedoria. Porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos parar um pouquinho. Quando os irmãos lêem esse versículo, o que os irmãos pensam? Que a maioria dos crentes tem. Pastor do céu, Deus tem coisas preparadas para nós, e os olhos nunca ouviram, e os ouvidos nunca ouviram, nunca jamais subiu o coração do homem, são coisas extraordinárias
verdades que Deus tem preparado para nós para levar no céu. Essa é uma verdade? Sim, claro. Tem muita coisa que Deus está preparando para a gente sabe. Mas não é a verdade desse texto. Porque se isso fosse verdade, o versículo continuaria diferente. Mas essas coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, jamais penetrou o coração humano, essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Deus, porém, revelará isso a nós por meio do seu Espírito. Não. Revelou. Está no passado. Essas coisas Deus já revelou por isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas até mesmo a profundeza de Deus. Eu quero dizer que Paulo está dizendo que é um tipo de conhecimento que o crente tem e o ímpio não tem. Tem muita gente aqui nesse Brasil, talvez aqui dentro de São Miguel, muita gente com muitos doutorados pendurados na parede, mas que não entende coisas que você entende. Porque aqui não é uma questão de intelectual, não é um conhecimento deste mundo, é uma sabedoria do céu. E não é porque você é melhor que ele. Sabe por que você entende ele? Não? Uma única razão. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo revela essas profundezas de Deus. Aquilo que os olhos não viram. Nós nunca vimos Jesus. Não vimos. Nós não sabemos a altura que ele tinha, a cor da pele dele, o tom da voz dele. Não sabemos. Muita gente viu Jesus, sabia o tom da sua voz, a cor dos seus olhos, mas nunca olharam para ele e reconheceram como Senhor, como Filho de Deus e Salvador. Mas aquilo que os nossos olhos não viam, o Espírito Santo revelou em nossos corações e traz uma convicção de que o Cristo que cruzou essa terra foi morto e ressuscitado, e o Espírito dele está entre nós. O Espírito Santo está em nós, e dentro de nós, e nós compreendemos os mistérios de Deus. Alguém certo dia perguntou para o pastor Antônio Gilberto, não sei se você conhece um pouco da história dele, o pastor Antônio Gilberto, acho que ele é até na NASA, ele vai estar trabalhando lá. Conversou por alguns minutos com o Albert Einstein, num trem nos Estados Unidos. Um homem muito inteligente. E aí alguém perguntou assim para ele: Antônio Gilberto, você é um homem inteligente? Como você pode provar, falar que Jesus está vivo? Eu até entendo que ele foi um homem dos outros na terra, mas morreu. Como você pode falar que ele está vivo? Se fosse qualquer pessoa aí, eu até entenderia, mas um homem inteligente como você, como que você prova que Jesus está vivo? E ele falou: meu querido, essa é uma resposta muito simples. Eu falei com ele hoje de manhã. O Espírito Santo traz essa convicção em nossos corações de que ele está vivo. Aleluia. Nós dependemos de fé. Nós precisamos de fé. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. E nós precisamos entender o propósito das Escrituras. A Bíblia é um livro de história? Sim, também. É um livro de história. É um livro que nós aprendemos sobre cultura? Também é um livro que aprendemos sobre cultura. É um livro que aprendemos sobre geopolítica de outras épocas. Mas esse não é o propósito da Bíblia. A Bíblia não foi escrita para contar histórias. Quando você pega um livro, e alguém lê um livro, você vê alguém lendo um livro, você olha a capa, pelo título, você já sabe o que vai falar sobre aquilo. Agora, quando você pega uma Bíblia, e não tem título nenhum, que só tem na igreja, e alguém diz assim: qual é o assunto da Bíblia? Qual é o assunto da Bíblia? A Bíblia conta a história de Adão e Eva, de Noé, não, isso são histórias da Bíblia. Mas qual é o assunto? O propósito dela? Então, muitas pessoas se esbarram nessas questões secundárias. Fica estudando a Bíblia para fazer, não, enquanto eu não entender
espiritual no céu, o corpo da ressurreição, eu não paro de estudar esse assunto. Querido, então eu para hoje. Porque Paulo falou, como é carne dos animais, das aves, do ser humano é um tipo de carne, de corpo, e vai ser um corpo celestial. Que a gente come, também ele. Nós não sabemos. E por quê? Porque a Bíblia não foi escrita com esse propósito. Ela tem um único propósito, que está nesse versículo aqui. Esse é o fundamento de tudo. Olha só. Jesus nos faz isso. Vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam que era a vida eterna. Então, Deus está falando assim, eu sei que vocês estudam as Escrituras, porque vocês sabem que a vida eterna está nessas Escrituras. E são elas que testificam de mim. Qual é o propósito da Bíblia? Testificar de Jesus. Jesus e a obra da redenção é o tema central das Escrituras. Quando nós olhamos para a Bíblia toda como Jesus e a obra da redenção, como tema central das Escrituras,